Olá, como você está? Estamos dando continuidade ao nosso seriado A Política e a Igreja. E eu fui percebendo ao longo de cada capítulo que realmente ficou um pouco entediado. É algo que eu vou percebendo ao me ver também, ao me observar nas gravações. Eu percebo que para mim está custando bastante esse trabalho de mudança na minha vida, de transformação mental, principalmente, de posicionamento com respeito a estes temas, dos quais eu fui omissa durante muito tempo, praticamente a minha vida toda. Então, ser confrontada pelo próprio Deus para estar incursionando, entrando, me introduzindo neste novo tempo de consciência política, de consciência cristã, de consciência cidadã nessa terra e não apenas como um cidadão do céu, tem tem sido uma tarefa árdua, cansativa e, às vezes, partindo do ponto da busca do conhecimento, do estudo, tem sido um pouco entediante. Então, eu quero dar uma reviravolta a esse seriado para ele não ser assim apagado. Eu quero transmitir para você, te animar a você estar buscando mais de Deus, mais dentro da palavra de Deus, neste assunto, te permitindo que Deus venha revelar a ti o tempo que Ele tem para nós como igreja. Ontem eu passei, aliás, esses últimos 2, 3 dias, eu passei sem preparar nenhum material e eu fiquei focada em me informar. É isso que eu tenho sentido, percebido e recebido da parte de Deus, da necessidade que você e eu precisamos de nos mantermos informados diante de tantas coisas que estão acontecendo, de tamanha importância na mudança mundial, da situação política mundial, da situação religiosa mundial, da situação econômica. Nós precisamos estar alertas, como a palavra nos adverte, nos exorta, vigilantes e em constante oração. É uma exortação muito forte que Deus nos deu a todos nós como cristãos, como filhos de Deus, há muito tempo atrás, e nós temos negligenciado também nessa área. Nós estivemos compartilhando até a página 29, continuando com este assunto do patriarcado e a monarquia, e eu vou ler trechos menores para poder explanar um pouquinho o que a gente vai compreendendo deste texto. Continuamos na leitura do livro Cristianismo e Política, do querido Robinson Cavalcante, um brasileiro cientista dentro da ciência política, professor de universidade, alguém que realmente entendia muito bem e muito profundamente dentro desta área. Olha que interessante na página 28, que fala o seguinte no ponto número 15. Para os politizados que poderão se entusiasmar e dizer: é exatamente isso que devemos hoje. Advertimos para a peculiaridade do povo de Deus. Aquelas eram normas para o povo de Israel. Havia uma consciência de diferença entre os irmãos e os estrangeiros. E por quê? Que não se pode separar essas normas de seu caráter revelacional da crença dos que deveriam praticar, de que eram dadas por Deus, o povo da reforma agrária e do jubileu era o povo da arca e do sacrifício. A legitimidade do modelo era religioso e se fazia a partir da fé. Havia uma integração na piedade. O modelo era pré-estatal. Lembrando que no último capítulo nós lemos ao respeito desta política no Antigo Testamento e como ela vai retratando o processo do patriarcado até a monarquia, tá? A explanação das leis estabelecidas pelo próprio Deus e como realmente o povo de Deus era liderado pelo próprio Senhor, né? O modelo, então, no ponto 16, diz era pré-estatal, descentralizado,
fortalecedor da família e da comunidade ideal, municipalidade. Hoje, né? Hoje é considerado nessa estrutura. Mantenedor da identidade regional tribal, unidades federadas ou estados-membros, como seria hoje. As funções do governo central eram as menores. A justiça era o alvo número 1 pela democratização da propriedade em consequência de seus resultados econômicos e não pelo coletivismo ou estatização. Se, por um lado, a vontade de Deus era que não houvesse os extremos de riqueza e pobreza entre seu povo, por outro, aplicava-se ao indivíduo, às associações e ao Estado o último mandado. Veja Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem a sua jumenta, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ponto 17. Condicionados pelos modelos econômicos de nosso tempo, estamos distantes do modelo de Deus. Com a consciência anestesiada, cheia de racionalização, falsas desculpas. Driblando os textos bíblicos incômodos, gozando ou almejando privilégios, às custas da exploração do próximo. Tudo ao contrário do que Deus estabeleceu, né? Entrando na roda viva da grosseira e desumanizante competitividade, ou, quando rejeitamos esses males, aspiramos, como alternativas, outros caminhos seculares materialistas. A verdade é que, verdadeiramente, e isso também vem como resposta a esses muitos que falam, se Deus existisse, ele não deixaria tudo isso acontecer como o mundo está nessa altura de violência, de ódio, de roubo, de abusos, de exploração, né? De voltar à escravidão em muitos lugares. A verdade é que Deus estabeleceu desde o começo a forma ideal, a forma de vida, de governo que nos beneficia a todos. O que ele estabeleceu, o que ele fez, né? Ele criou todas essas coisas, colocou o homem, fez o homem e a mulher e os colocou para governar, e ele foi acompanhando esse crescimento, desenvolvimento do homem, e em cada época ele foi tentando direcionar ao homem para o caminho certo. A verdade é que nós temos rejeitado as leis do Senhor, nós temos nos afastado dele, e as consequências estão a simples vista. O Senhor, percebendo o nosso mau caminho, ele faz várias advertências ao longo das épocas, mandando os seus profetas, enviando os seus mensageiros, exortando o povo de Deus, manifestando a sua glória quando o povo entrava em arrependimento. Ele falava o que vai ser arrependei-vos, né? E através do arrependei-vos, se voltarem à minha presença, se voltarem aos meus caminhos, então eu sararei a terra. Quantas vezes o Senhor voltou a abençoar o seu povo e quantas vezes o seu povo voltou a se afastar, a praticar a maldade, a dar lugar ao egoísmo e às explorações, ele voltando a se permitir deixar ser levado pelas paixões, então dar lugar ao inimigo para que, em vez de ser um servo de Deus, se torne um servo do inimigo. A primeira coisa que nós fazemos, quase que por instinto, cada vez que colocamos a verdade em cima da mesa, a situação, a realidade, começamos a compartilhar as notícias, as pessoas, a primeira coisa que fazem é: Deus não existe. Se Deus existisse, então ele não é bom. Se ele existe, não é bom porque ele permite toda esta maldade. Mas Deus uniu o ser humano com o dilúvio, ele já extinguiu praticamente a raça humana, deixando apenas aquele que realmente guardava temor do Senhor, né? Guardou Noé e a sua família para que voltassem a povoar a terra, mas a verdade é que o ser humano, em cada época, foi
se deixando levar, escolhendo fazer a sua própria vontade, e nós vemos no que deu. Deus vendo o caminho do homem e aonde tem sido conduzido pelo inimigo, pela nossa própria maldade, ele adverte que novamente teria um fim a toda essa maldade. Ele fala no Apocalipse com detalhe, mais uma vez nos dá a oportunidade de nos aproximarmos dele, de escolher o caminho bom, o caminho do amor, da verdade, da justiça e da igualdade, de nós podermos estar nos unindo, buscando a presença dele, para que ele possa nos guiar ao caminho da salvação. Ele envia o seu Filho único, o seu Filho se sacrifica, ou se Deus não fosse bom, né? Aí esse projeto de salvação não existiria, né? Mas nós queremos saber mais do que Deus, nós queremos julgar ao juiz dos juízes, ao Senhor dos senhores, ao Criador de todas as coisas. Na nossa ignorância, pretendemos querer saber mais do que o próprio Criador, o arquiteto do universo. Nós precisamos, na verdade, reconhecer a nossa maldade, nos arrependemos e buscar a presença de Deus cada vez com mais força, com mais foco, com mais entrega, com mais direção, com mais determinação, buscar que realmente a melhor versão da nossa vida ela venha a sair à tona, ela possa estar dirigindo as nossas vidas. Essa melhor versão é a que é restaurada em Cristo Jesus. A política e a igreja, ela não tem divisão. Ela não é pecado falar sobre este assunto. A verdade é que nós temos deturpado pela maldade dos nossos corações muitas áreas da nossa vida, não somente e apenas a corrupção na política. Todas as profissões sofrem de corrupção. Amém? Então, a verdade é que nós precisamos continuar nos posicionando no lugar que nos cabe a cada um de nós, de acordo com a nossa profissão, mas todos nós, como seres políticos, na condição de cidadãos nessa terra, na nação que nos tocou a nascer, né? Então, nós devemos, muito mais do que nunca, nesses tempos, nos voltar para Deus. Nós precisamos nos dar a oportunidade de viver o sobrenatural e de estar trazendo para nós a ordem do céu. Começa estabelecendo essa ordem na tua casa, na tua família, no meio da tua congregação, se você estiver congregando. Se não estiver, corre a fazer parte do corpo de Cristo. Não se permita ser amputado pelos pensamentos contrários que reinam nesta geração. Amém? E também se posicione, traga a ordem na tua vida política. Você, como cidadão, se posicione na hora de escolher o seu candidato, no tempo de eleições, se posicione na hora de você ser oferecido para vender seu voto, se posicione como um filho de Deus, não se venda. Amém? Busque aqueles candidatos. Se você não sabe, ore. Você acha que realmente Deus não revela as coisas? Olha, mesmo Deus se revelando, a gente vai enfrentar oposição. Como eu lhes contei, você pode conferir isso no meu canal. Eu tenho esse canal já há mais de 10 anos, tá? Quando eu voltei a utilizá-lo, já tinha 9 anos de existência. E eu, como já comentei, através de um conselho de uma ovelha minha, eu viajando de missão em missão, eu não conseguia carregar a caça comigo, então eu não podia estar tirando foto, imprimindo. O objetivo foi de eu poder ter um lugar onde eu guardar fotos, registros, vídeos das experiências que eu tinha na missão. Então, esse canal foi aberto para registrar as experiências no campo missionário. Você vai ver isso nos primeiros vídeos, né? Com eventos que a gente fez com o departamento de jovens, e depois ele ficou parado durante praticamente 8 anos, né? Quando Deus me deu a ordem de invadir as redes, eu comecei a pregar o evangelho. Nunca falei sobre política e nunca falaria, porque não é uma área que eu conheça, que eu tenha conhecimento nem prática, era totalmente omissa. Então, eu entrei neste desafio, né, debaixo da ordem de Deus,
E enquanto eu compartilho informação com você, eu estou aprendendo. Amém? E Deus fez de forma muito delicada, muito carinhosa, chegar à minha mão materiais como este livro, que é riquíssimo na questão que é a prévia para pessoas como você e como eu, principalmente como eu, porque eu não sei, haverá variedade de pessoas com mais ou menos experiência, com mais ou menos prática nesta área, mas pessoas como eu, totalmente leigas e omissas nesta área, que estaremos aprendendo juntos. A verdade é que, a partir da ordem do Senhor no ano de 2022, é que eu posto o primeiro vídeo com respeito a este assunto, sem entender praticamente nada, porque aquela visão que ele me deu tinha informação da situação atual, mas eu desconhecia absolutamente, até inclusive que nessa visão das bandeiras, você pode procurar o vídeo aqui no meu canal, no seriado da Igreja Madura, onde nós compartilhamos este material sobre a igreja e a política, você vai perceber que eu realmente nem sabia que aquela outra bandeira vermelha, eu achava que era coisa só do capeta, não tinha noção de que era realmente um partido político, né? A tamanha era a minha ignorância. Hoje eu sei um pouquinho mais do que eu sabia no ano 2022, mas eu tenho muito, mas muito por aprender. O que mais me espanta nesses dias que, principalmente, que tem acontecido tantos conflitos no mundo todo, que as ameaças de guerra, como o Apocalipse nos adverte, e as guerras são cada vez mais, o medo que nos envolve, os ataques constantes do inimigo já são cada vez maiores, cada vez são mais nações as que estão expostas. Ontem eu falava, hoje não temos um lugar seguro nessa terra, né? E, ironicamente, um país que era o mais violento da Latinoamérica, hoje se tornou o país mais seguro. Está tudo virando cabeça para baixo, né? E que é o Salvador, né? Nós temos ali o Bukele, ele transformando aquela nação pequenininha, né? Diante, por exemplo, do Brasil, né? E ela realmente conseguiu mudar a história. É um exemplo para muitos. Mas tudo isso, ainda assim tem que estar nos fazendo barulho. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento e entender que tudo isso está cooperando para o bem do cumprimento da palavra de Deus. E ameaças, guerras e ameaças de guerra, uniões, a proposta, por exemplo, de Bukele agora de unir a economia em Centro-América, né, já é outra região que está sendo conduzida a esse objetivo de ter uma só moeda mundial. Nós já tivemos a experiência da Europa unificando a sua moeda, tentativa frustrada, mas que vai voltar, porque a intenção é essa, tá? A tentativa em Sul-América de, através do Mercosul, unificar também, tá bom? Unificar a moeda, unificar a economia, como o Bukele está propondo agora em Centro-América. A tendência é que depois toda a América possa se unir, que cada continente possa ir virando uma só moeda, até que eles consigam se unir de forma mundial para estabelecer uma só moeda no mundo todo, uma só moeda, um só governo e uma só religião. O ecumenismo está preparando também esse cenário para que todas as outras religiões sejam exterminadas, né, debaixo daquele falsa mensagem de paz, para que realmente o anticristo então possa assumir, né, para que ele possa agora governar a terra, e o inimigo possa tomar o lugar, o domínio total através dessa falsa mensagem de paz, mas que a partir dali, uma vez que isso aconteça,
Então, ali nós vamos ver. Eu não, eu creio que não. Eu estou me preparando para partir, tá bom? Eu estou me preparando para partir. Não quero estar aqui e eu tenho a esperança da promessa de Jesus voltar para nos esperar no céu. Ele vai descer até o céu, ao primeiro céu, tá? Que é o que nós vemos, que a palavra diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todo olho verá, tá? A vinda de Jesus. Só que ele não vai descer na terra, ele vai arrebatar a sua igreja até as nuvens, ele vai descer até as nuvens e ele vai arrebatar a sua igreja, quem estiver ligado, quem estiver fazendo parte da sua, do seu corpo, que é a igreja, tá bom? E aí, então, ele vai nos levar, ele vai poder estar entrando nesse tempo junto conosco, das bodas do Cordeiro, onde espero te encontrar lá e nós possamos poder celebrar as bodas do Cordeiro. E aqui vai estar acontecendo a tribulação, uma vez que realmente a igreja for arrebatada, né? Esse é um dos pensamentos da escatologia, tudo com base bíblica para poder reafirmar, né, esse pensamento. Falando sobre escatologia, nós vamos começar no próximo mês com um seriado sobre escatologia, porque mais do que nunca o Senhor está falando a respeito da necessidade de você e eu estarmos entendendo os sinais, entendendo esse processo que está acontecendo mundialmente para preparar esse cenário para o anticristo. Fique ligado, veja as notícias, se informe. Hoje as redes nos permitem também conhecer de forma mais verdadeira os acontecimentos, como estão acontecendo, né? Como estão sendo desenvolvidos. Nós vimos a invasão de Ucrânia na Rússia, que era algo impensado, um império daquele tamanho, mas eles conseguiram invadir, tomaram a cidade que tem um gasoduto que abastece toda a Europa. Então, agora, o que não estava acontecendo até agora, acabou de acontecer, a Europa se manifestar a favor daquela invasão, claro, porque convém para eles voltar a receber esse abastecimento de gás, né? Então, tudo é por interesses, tudo vai ir acontecendo por interesses, mas vai nos levar a essa unificação, porque vai chegar um ponto que ninguém vai mais querer guerra, o povo vai ficar tão desesperado, o povo vai estar tão sofrido, tão desesperado pela paz, que eles vão aceitar qualquer um que venha com essa mensagem de paz, mas não é qualquer um, é alguém com autoridade, alguém preparado, alguém que vai vir com uma voz de comando, essa voz de comando vai ser recebida. Veja como está acontecendo a questão de como as nações, em geral, continuam perseguindo os cristãos e os judeus, que são o povo de Deus, e eles ouvem a voz do inimigo aonde ele se manifestar. Você e eu não podemos ser enganados. A palavra diz que, ainda que os justos possam ser enganados, tá? Isso quer dizer que muitos cristãos, que a gente consegue ver, a gente fala, como assim? Como é que pode um cristão ir a favor do aborto, aprovar alguém que vai a favor da matança de crianças no ventre, alguém que está acreditando no Deus da vida, está a favor da morte? Como é que pode um cristão vender seu voto? Como é que pode entendeu? Tudo por causa do adoctrinamento. Tudo por causa do adoctrinamento. Muita gente que se diz filho de Deus não vive isso, não tem intimidade com Deus. Eu vou te falar algo de coração. Estabeleça um tempo de intimidade na presença de Deus, porque aquele que não tiver vida com Deus, tiver só fazendo parte da membresia da igreja, isso não garante, ok? A tua salvação. Se você não tiver vida com Deus na intimidade, você está se conformando com se tornar um mero religioso. Você não pode se conformar. A palavra nos exorta, nós nos conformamos com as coisas desse mundo. E a religiosidade é algo natural desse mundo, tá bom? O que Deus quer é que nós tenhamos relacionamento com Ele. Que claro que façamos tudo o que Ele estabeleceu, tudo o que Ele nos ensinou,
mas tendo um relacionamento com Ele, não por religiosidade, não porque tem que cumprir, não porque tem que ser assim, não porque foi estabelecido, não, porque você ama teu Deus, porque você tem vida com Ele, porque você quer ouvir a voz dEle, porque você quer conhecer teu Deus. Crescei na graça e no conhecimento do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar através desta mensagem e que você possa estar junto comigo, assumindo o teu lugar como cidadão nesta terra, consciente das coisas, crescendo, amadurecendo, sendo responsável, se posicionando, estando alerta, vigilante em constante oração. Peça para Deus te mostrar o caminho, para Ele te mostrar o passo a passo, para Ele não permitir que você seja enganado, que você possa estar sendo arrastado com qualquer tipo de doutrina, que você possa estar sendo livre, alcançando a liberdade em Cristo, que você possa estar alcançando a plenitude da tua vida espiritual na presença de Deus, atingindo todas as áreas da tua vida, para a glória do seu nome e para que você possa viver essa vida boa e abundante que Deus nos prometeu. Ficamos por aqui neste capítulo de A Igreja e a Política, e que você possa estar nos acompanhando até o final deste seriado que ainda vai dar o que falar. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.